Salmo 22, verso 1. Quem encontrou vai dizendo glória a Deus, aleluia, exalta o Senhor, em nome de Jesus. Você está no culto, e quando nós estamos no culto, nós participamos do culto, amém? Salmo 22, verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Vamos ler o Salmo 23, verso 1. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 24, vamos ler. Salmo 24, verso 1 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Meus queridos irmãos, aplauda Jesus com força. Aleluia. Mistura essas palmas com glória. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, dentro desses 3 salmos existe algo de Deus para a nossa vida. Pois o salmo de número 22, o salmo de número 23, o salmo de número 24, que nós acabamos de mencionar esta noite, são 3 salmos de muita importância para nós. Toda a Bíblia Sagrada, ela tem a sua grande importância e nos ensina acerca de Jesus, do seu nascimento, da sua cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Mas o salmista, ele vai revelar o seu grande amor e a sua fidelidade a Deus através dos salmos. Os salmos são canções que os judeus, tinham o prazer de fazer essas composições para demonstrar a Deus a sua gratidão, o seu louvor. E através dos salmos eles apresentavam, demonstravam a Deus o quanto eles estavam felizes de poder estar na presença de Deus. Se você olhar, todos os salmos são canções importantíssimas para Israel, porque nós temos o nosso inário, nossas canções, e todo salmo é a harpa do judeu. É através dos salmos que o judeu apresentava o seu louvor, sua canção, sua gratidão ao Deus vivo. Olha como é importante, meus irmãos. É através desses salmos, cada letra, cada verso que os salmos apresenta, representava um sentimento.
O Salmo 1, por exemplo, nós encontramos o salmista dizendo que bem-aventurado, feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém aos seus caminhos. O seu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Percebe que todos os salmos são de suma importância, porque esses salmos expressam um sentimento. Se você lê o Salmo, por exemplo, muitos de nós gostamos do Salmo 91 e o Salmo 23. O Salmo 91, o salmista apresenta e através de cada verso, ele revela sentimentos aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós entendemos que o salmista vai colocando sentimento nos versos. Aqui o verso 22, ele apresenta, e isso é uma profecia, porque o Salmo de número 22, e verso 1, é uma profecia futurística, porque Jesus não tinha nascido, e o salmista agora, de maneira profética, olha que interessante, de maneira profética, ele está olhando para o futuro, como ele estivesse vendo Cristo na cruz. Porque o sentimento que ele põe no Salmo 22 é exatamente o sentimento que Jesus apresenta na cruz, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento que ele expressa é o sentimento de dor. E parece que ele está sentindo as dores da crucificação, as dores que Jesus está apresentando na cruz. Você que entregou sua vida a Jesus, será que você sente o sentimento que foi causado, a dor do sofrimento que foi causado em Jesus na cruz? Será que você consegue imaginar? Nós vivemos um tempo, irmãos, eu abro um parênteses aqui, nós vivemos uma época tão cheia de misticismo, de culpa, que as pessoas que um dia entregaram a vida a Jesus, que tiveram o seu relacionamento na sua intensidade, que provaram, que viram o quanto Deus foi bom com eles, perdoou seus pecados, livrou, Deus arrancou a culpa da sua alma, Ele purificou, e o tempo foi se passando e parece que muitas pessoas se adaptaram aos momentos, às coisas, às circunstâncias, que hoje o sentimento que era para ser um sentimento de alegria, de manifestação, parece que é um sentimento de peso. Nós não se alegramos mais como nós se alegrava. Já prestou atenção nisso? A gente não vai com aquele entusiasmo à presença de Deus como outrora, porque parece que nós vamos esquecendo o quanto é importante expressar o nosso sentimento que foi gerado em Jesus pela cruz do Calvário. E olha o que o salmista, ele está adorando a Deus, engrandecendo o Senhor. E sabe qual é a palavra que sai dos seus lábios do Salmo 22? Ele vai fazer ele vai expressar o seu sentimento de adoração, de glorificação. Então ele proclama dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? O salmista passou por muitos processos na vida. Ele enfrentou muita guerra dentro do seu próprio lar, quando Absalão tenta usurpar o trono de Davi, quando um dos seus filhos abusa da sua própria irmã, e o outro vai e mata esse irmão. Aí o problema se instala na casa de Davi. Mas sabe o que é que ele faz? Davi não foge nem transfere a culpa para os outros. Não, eu estou assim porque o culpado é fulano. Não, Davi não transfere o sentimento de culpa. Davi entende que tudo que ele está vivendo é para que ele demonstre a Deus o quanto ele é grato pelo que Deus fez na vida dele. E olha que interessante, irmãos, o salmista Davi, ele vai orar,
E antes de ele começar a entrar na oração, ele adora a Deus, porque isso atrai o nível de santidade. E é através dessa adoração que Deus vem e se move em nossa vida. Ele adora dizendo: ó Deus meu, por que me desamparaste e te alongas? Por que não me ouves? Por que não me responde? Porque parece que o Senhor não ouve a minha oração. Davi está mostrando seu sentimento, sai de dentro. Não é uma oração artificial, não é uma adoração artificial, porque, irmão, a gente canta hinos, mas a gente não vive o que cantamos. O salmista está colocando sentimento. O que ele está adorando é o que ele está vivendo. O que ele está entregando é o que ele está vivendo, é um sentimento. E Deus não quer que você viva de forma artificial. O seu relacionamento com Deus não é artificial. Tem que ser fundo, profundo, tem que ser intenso. Nós não conhecemos ainda a profundeza de Deus. E o salmista, ele está olhando para Deus, e Deus faz Davi ver o que nenhum outros olhos viram. Deus faz Davi, meu pastor, sentir o que nenhum outro coração sentiu, a não ser Isaías. E parece que Deus, Deus tem um negócio com a gente, porque Deus me deu essa palavra ontem pela manhã estudando, e eu falei para Deus: Deus tem que confirmar esse negócio aqui. E eu chego no culto, e o texto que eu gosto muito, Isaías, no capítulo de número 9, verso 6. Aí eu chego, a pastora lê o versículo, que o menino nos deu, um filho nos nasceu, o principado, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe de paz. Isso é uma prova que quando nós se envolvemos com Deus, nosso sentimento nos leva a ver o que os olhos de ninguém jamais viu, e nos leva a ouvir o que os ouvidos de ninguém jamais ouviu. Porque nós estamos envolvidos em um sentimento que foi gerado há muitos anos atrás, e que cada dia que se passa, cada mês que se passa, cada semana que se passa, cada ano que se passa, o nosso coração começa a ferver em intensidade por esse sentimento, dizendo: a Ele seja a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus. Jamais existirá um sentimento mais profundo do que o salmista está apresentando aqui, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que ele quis dizer? Eu posso enfrentar qualquer adversidade, qualquer guerra, qualquer problema, eu enfrentarei tudo isso, contando que Deus não me desampare, contando que Deus não se esqueça do seu pequeno servo. Sabe o que faz a diferença? Não é a quantidade de culto que você participa, que você vai à igreja, mas é o quanto você se envolve em cada ida à casa de Deus. Eu fui essa semana toda, mas quantas vezes se envolveu? Não, eu estava lá presente na quarta, eu estava lá nas reuniões, eu estava lá nos ensaios, mas quantas vezes se envolveu? Não é o quanto você vai, é o quanto se envolve. Porque quanto mais você se envolve, mais Deus envolve-se em você. Quanto mais você vai, mais Deus deixa que você o encontre. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, sentimento. O que Deus nos quer é que nós nos envolva. Não se envolver com essas coisas que perecem. A gente assiste um filme romântico, nós choramos. A gente porque tudo tem um cenário. Não é isso. É o sentimento que quando você pega a Bíblia, você entende que aquele livro é um livro que contém todos os
requisitos para você vencer. Que quando você dobra o seu joelho para orar, você não vai orar com qualquer pessoa, para qualquer pessoa, você vai entrar em um outro nível. Não só para falar, mas também para ouvir. Para ouvir, porque a gente ora, ó Deus me usa, ó Deus faz isso, ó Deus que o Senhor abre as portas, que o Senhor se mova, mas Deus está dizendo, você fala muito, mas me ouve pouco. Sentimento. Quando nós estamos envolvidos, a Bíblia diz que nós atentamos mais para ouvir do que falar. E quando colocamos nossos pés nos seus atos, não temos pressa de sair da presença soberana de Deus. Aleluia! Olhe para quem está do seu lado, dê um sorriso bonito para ele e diga para ele assim: o Senhor, Ele te vê constantemente. Oh, Rabandagaçou que dei vacei. É sentimento que Deus quer. Precisamos nos envolver, nos relacionar. Olha o que o salmista, ele diz no verso 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e eu não tenho sossego. Sabe o que ele está dizendo? De dia, Senhor, eu oro porque eu não tenho paz. Eu clamo à noite e parece que alguma coisa me perturba. Ele está dizendo para Deus: apressa-te em me ajudar, apressa-te em me dar ânimo, porque senão eu caio, senão eu pereço. Ele está dizendo: me socorre, por favor. Ele está dizendo: eu não suporto tudo isso se o Senhor não estiver comigo. Ele está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor. Porque o Salmo 22, ele apresenta o Deus, o pastor que tem prazer nas suas ovelhas. Olha que interessante. No comentário do Salmo 23 do pastor Isbe, ele explica que o Salmo 22 fala do pastor que morre pelas ovelhas. Está falando de Jesus. O salmista está tendo uma visão futurística. E ele está olhando para Jesus como um pastor que morre pelas ovelhas. Esse é o clamor dele. Mas esse clamor de Davi nos leva a ver o que Deus estava mostrando para ele. Que lá na frente Cristo viria. E ele, de forma muito profética, ele restauraria o homem da culpa. O sentimento de sofrimento, de tristeza, de angústia seria removido do homem por meio de Cristo. A alegria que nós não tínhamos seria devolvida por meio de Cristo. A vitória que perdemos, várias batalhas, embates, seria possível por meio de Cristo. Nada aconteceria se Cristo não fosse o centro, se Cristo não estivesse no controle de todas as coisas. O diabo, por sua vez, disse: poxa, agora eu tenho o domínio. No livro de Jó, no capítulo 1 e capítulo 2, o diabo foi no meio dos santos, na presença de Deus, dizendo também: o Senhor abençoou, o Senhor foi quem deu, tira o que ele tem, tira tudo para ver se ele não murmura, toca na sua saúde para ver. Deus disse: tira tudo, mas não toca na alma. Porque Deus disse para não tocar na alma? Porque o apóstolo Paulo disse: ainda que o homem exterior se perca, o interior dentro dele se renovará dia após dia. Aleluia. Porque você tem uma pessoa dentro de você. Amém, pessoal? Deus é o único que gera um povo dentro de um outro povo. Deus é o único que faz isso. Você tem uma pessoa que habita em você.
E às vezes você busca os dons, orando, você busca as coisas, só que tudo está dentro de você. O Espírito Santo foi dado a partir do momento que nós ouvimos a mensagem, acreditamos nela, tomamos posse dela e fomos até a frente e foi recebido por Cristo. O Espírito Santo vem, tomou posse da minha vida. Agora o Espírito Santo, ele habita em mim. Aí eu saio daquele culto tão abençoado, e quando eu chego na minha casa, ele faz eu lembrar o que o pastor pregou, os hinos que foi cantado. Ele faz lembrar a data daquele dia importante, a hora daquele dia importante. Porque o Espírito Santo te lembrará, o Espírito Santo trará a recordação das coisas importantes que Deus realizou na sua vida. Você tem o Espírito Santo, você pode proclamar isso com fé? 1, 2, 3, diga: eu tenho o Espírito Santo. Olhe para quem tratar de você e diga: não tenha dúvida não, você tem o Espírito Santo. Agora veja bem, irmão, se nós temos o Espírito Santo, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O Espírito Santo, ele não vai te levar aleatoriamente. Deus não tira você de um lugar para você perambular por aí. Deus tem um propósito com você. Deus tem um objetivo profundo com você. Se Deus te tirou do lugar, te tirou das trevas, te arrebatou, o propósito de Deus é que você marche, que você caminhe, que você prossiga, que você avance, que você ultrapasse as fronteiras e chegue no lugar que Deus preparou para você. Será que eu posso ouvir um glória a Deus essa noite? Será que eu posso ouvir um glória a Deus de alguém que crê no Senhor? Aleluia! Você pode passar a pior luta da sua vida, mas saiba de uma coisa importante: Deus não abriu mão de você. Ah, mas ninguém me entende. Não precisa alguém entender você. Se submeta a palavra, se submeta àquilo que Deus tem com você, e entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Deus nos chamou para nos envolver. Não foi só para nós ir, para nós estar, mas para nós nos envolver. Deus quer que você se envolva. A gente se envolve com muitas coisas, mas a partir de hoje eu quero chamar a sua atenção. Deus te chamou para você se envolver. Deus te trouxe aqui essa noite para que você se envolva nele. Então o Salmo 22 fala do pastor que morre pelas suas ovelhas. Fala do passado. O Salmo 22 fala do passado, meu chefe. Ele está orando ali, aquele momento, vendo o futuro, mas falando do passado. Você entende os mistérios de Deus? Você compreende as coisas do eterno? Davi está orando no seu tempo, na sua geração. Não tinha acontecido nada na cruz, mas ele está orando do presente, vendo o futuro e falando do passado. O Salmo 22 fala do pastor que entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Deus morreu, através de Jesus, morreu por você. O sacrifício de Jesus na cruz é importante. Quer ver no livro do profeta Isaías 53, verso 4 e o 5, se você puder acompanhar. Profeta Isaías 53, o verso 4 e o 5, Isaías diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Isaías é um dos profetas que consegue ver o que o salmista está vendo e sentindo. Ele diz: pelas pisaduras de Jesus, Jesus pegou as nossas feridas, nossas enfermidades que foi causada pelo pecado de Adão, lá em Gênesis 3:17. Adão peca e Eva e trouxe para o mundo o pecado. O pecado gera a morte, a desobediência gera o pecado a morte. Aí percebe, irmão, que tudo isso que o homem e a humanidade está vivendo é perda. Através do pecado de Adão, perdemos a comunhão, perdemos a santidade, perdemos o lugar de intimidade. E eu estou falando para você entender que o ano que vai chegar é um ano novo, mas você precisa fazer uma retrospectiva, assim como Deus fez através desses homens. Isaías vai dizer que Jesus, pelo seu ministério, ele pegou o seu pecado. Ele disse: César, o seu pecado você não consegue carregá-lo, eu carrego no seu lugar. Jesus arrancou o pecado de mim, colocou sobre os seus ombros. Minha iniquidade pôs sobre os seus ombros, minhas dores pôs sobre os seus ombros, minhas enfermidades pôs sobre os seus ombros, o meu sofrimento pôs sobre os seus ombros. Jesus disse: eu carregarei no seu lugar. Aí Jesus olha para a humanidade e diz: todos aqueles que confessarem o meu nome, eu arrancarei os seus pecados, suas transgressões, suas iniquidades e colocarei sobre mim. O ministério de Jesus levou 3 anos e meio, carregando um fardo pesado. No jardim do Getsêmani, Jesus orou, e no lugar do suor sair pelos poros, sangue estava saindo do seu corpo. A agonia da cruz, Jesus estava sentindo a dor, a angústia. Em alguns momentos na sua caminhada de geração incrédula e perversa, até quando ficarei no meio de vocês? Jesus tinha saudade de casa, mas ele também entendia que era necessário sofrer as dores dos homens, as decepções que os homens causaram, para ele poder retornar a casa e voltar para o seu povo. Jesus tinha que passar por tudo. Um homem que curou, libertou, perdoou. Jesus, em algum momento, o povo murmurava. Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Perdoados são seus pecados, ou levanta-se e anda? Porque Jesus curava? Porque isso era uma prova que o seu ministério era de sarar, curar, transformar. Jesus nunca despediu ninguém sem um milagre. Jesus estava dizendo aqui: o que eu vivi foi por vocês, o que eu estou sofrendo é por vocês, o que eu sofrerei é por vocês. Minha morte é para que vocês tenham vida, minha dor para que vocês se alegrem, minha tristeza para que vocês se alegrem na minha presença. Aleluia! Jesus é a prova viva que o pastor que morre pelas suas ovelhas. Você diz assim: mas eu pequei, amém. Eu traí, amém. Aí você tem um sentimento de culpa. Jesus diz assim: se você confessar e nunca mais praticar, eu mudarei sua vida. Se você abrir mão desses sentimentos, desses desejos, desses prazeres, transformarei você em uma nova mulher, em um novo homem. É esse o sentimento de entrar na presença de Deus e entender: Ele me quer. Eu preciso ver para que Ele me veja. Eu preciso sentir para que Ele me sinta. Eu preciso morrer para que Ele viva. Eu preciso diminuir para que Ele cresça. Eu preciso desaparecer para que Ele apareça. Aleluia. Nada substitui esse sentimento. Você pode ganhar na Mega Sena 450 milhões, mas não substitui esse sentimento.
Quando tem, Ele presente. Quando não tem, continua presente. Deus não se impressiona pelo que nós damos, pelo que nós oferecemos esteticamente, mas Deus se alegra quando você doa tudo para Ele. Romanos 12, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o verso 2 ele diz: e não vos conformeis, e não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É um sentimento que nos atrai. A Bíblia diz que o amor de Deus, esse sentimento nos constrange. Nos constrange esse sentimento. Salmo 22 revela o pastor que morre pelas ovelhas. O Salmo de número 23, ele fala do pastor que cuida das suas ovelhas. Ele fala de Jesus. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada, ele está aqui resumindo tudo em uma única palavra. Ele diz assim, ó. Aí você diz: eu estou triste. Ele diz: não falta alegria. Ah, mas eu estou derrotada. Está derrotada e derrotado se quiser, mas você é vitorioso. Ah, mas eu não posso. Ele diz assim: ó, tudo você pode naquele que te fortalece. Jesus está dizendo que Ele é tudo. Ele fala para Moisés. Moisés recebe uma ordem. Aí olha só, aí Deus diz para Moisés: olha, volta para o Egito e liberta o meu povo. Aí Moisés diz: Senhor, muito bem, eu vou. Mas se alguém perguntar, olha como Moisés é inteligente. Porque Moisés sabia que para alguém ir no nome de alguém, esse alguém que está enviando tem que ser conhecido. Moisés tem que ter uma referência de quem está enviando ele. Por exemplo, eu sou pastor aqui na Campos Elísio, e a minha cobertura é o pastor Darley. Aí se eu sair para pregar em outra igreja e não comunico o pastor, eu estou sendo leal? Não. Qual é o meu dever, pastor? O senhor me abençoa, eu recebi um convite para pregar. O senhor me libera. Aí ele diz assim, ó: está abençoado, santo. Está abençoado. Pode ir. Aí eu chego lá onde eu vou pregar. O céu está olhando, dizendo assim: esse rapaz que vai pregar hoje, ele está debaixo de uma comunhão com o seu pastor. Ele representa a igreja que congrega. E ele vai ser meu representante hoje. O céu vai ouvir ou não vai? Vai ouvir, por quê? Porque eu estou debaixo de uma cobertura. Aí o pastor diz assim, ó: pastor César, eu conheço você, mas você congrega onde? Eu falei: lá na Campos Elísio. Quem é teu pastor? Pastor Darley. Posso ligar para ele? E, sem ligar, o pastor disse: está na benção, pastor. Ele me comunicou, me avisou. É lealdade? É honra? Sim ou não? Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus diz para Moisés: olha, vai e liberta o meu povo. Aí Moisés, inteligente, disse: tá bom, Deus. Mas se eles perguntarem lá: quem foi que me enviou? O que é que eu digo? Aí Deus diz assim, ó: diz que o grande eu sou. Aí em outras traduções diz assim, ó, Deus vai dizer assim: Moisés, se alguém perguntar quem te enviou, diga que eu sou o que sou. Quando Deus usa essa expressão, Ele está dizendo assim, ó, se você olhar o texto, Ele diz, ó, ele fala para Moisés: sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus está apresentando 3 tempos: passado, presente e futuro. Deus está dizendo: eu sou o Deus de todas as gerações.
É a mesma coisa que o Salmo está dizendo: nada me faltará. Deus está dizendo: eu sou o que sou. Na tua fome sou o teu pão. Na sua batalha eu serei a vitória. Na sua guerra eu serei o teu general. Eu sou o que você precisar que eu seja, Moisés. Eu suprirei qualquer necessidade que você precisar. Basta você estar debaixo da minha presença. Basta você estar debaixo da minha ordem. Basta você obedecer, como Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvirdes a minha voz e guardarem a minha palavra, todas essas bênçãos virão e te acompanharão. Deus está dizendo: se estiver debaixo desta obediência, eu sou o que sou na sua vida. Se você me obedecer, eu sou o que sou. Se você me adorar, eu sou o que sou. Se você orar, eu sou o que sou. Se você não temer, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, ou serei o que serei. Não tem limite para Deus. Deus quis para Moisés: Moisés, eu não estou limitado. Eu sou o que sou. Serei o que serei. Então o Salmo 23 fala do pastor que cuida. Deus está dizendo aqui: eu sou Deus que cuido. Ele chama 12 homens. Esses 12 homens não entendem nada de hermenêutica, de homilética, de teologia, não entendem nada. Eles não entendem nada de perdão, de amor, de misericórdia, eles não entendem nada. Mas Jesus chama esses 12 homens, Jesus mostra para eles. Aí alguém diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Aí ele diz assim: mas se alguém me ofender, o que é que eu faço? Se alguém bater na tua face, entrega a outra. Faça diferente que eles fizeram. Bateram em você? Prove que você não é igual a eles. Jesus vai mostrando, ensinando. Aí Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, tu és uma fagulha, uma rocha pequena. E hoje eu pego essa rocha pequena e estruturo nessa rocha tão enorme, tão sólida que sou eu. Aí o inferno vai lutar contra você, mas eles não vão vencer você. Percebe que as palavras sempre estão em conexão. O que Deus diz para Pedro aqui, ó, é o que Deus está falando para Jeremias lá, Jeremias 1, 18, 19. Deus fala para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí quando Jeremias estava triste, Deus fala no capítulo 1, verso 18, 19: hoje eu te coloco como cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze contra todas as nações da terra. Eles lutarão contra ti, mas não vencerão você, porque eu sou contigo para te guardar, diz o Senhor dos Exércitos. Então é Deus dizendo que Ele é o pastor que cuida. Ele olha para Davi na caverna de Adulão e diz: vou levantar 400 homens para cuidar de você. Ele olha para Ana lá no templo orando e chorando. Deus diz: eu vou abrir a madre dessa mulher, porque ela tem que entender que eu cuido dela. Encontramos Jefté em Juízes 11, sendo expulso pelos seus irmãos e destrava uma guerra. Ninguém é capaz de liderar. Eles vão até a cidade de Tobi e diz assim: tu precisa liderar o seu povo. Aí Deus diz: Jefté, o mundo te desprezou, mas eu ainda cuido de ti. Deus encontra Débora debaixo dos pés das palmeiras, e passava um viajante, sentava com ela, ela aconselhava, orava e te orientava, dizendo: Deus ainda está cuidando do seu povo. Ele é o pastor que cuida. Jesus estava com uma multidão, e a Bíblia vai dizer que o Pedro e os outros chegam e dizem: mestre, manda esse povo embora, que esse povo está com fome, não temos dinheiro suficiente para comprar. Jesus diz: manda todos sentar na grama, eu vou alimentar esse povo. Enquanto alguém, o sentimento deles é: manda embora. Jesus diz assim: se vocês não têm, eu tenho. Se vocês não podem, eu posso. Se vocês não conseguem, eu consigo. Manda sentar. Aí a Bíblia vai dizer que do meio da multidão, um menino que trouxe pão e peixe e coloca na mão de Jesus. Enquanto você não entregar o que você tem de importante na mão de quem pode fazer o milagre, o seu milagre não chega. Se você não colocar na mão de Deus suas expectativas, os seus propósitos, o seu sonho, o seu futuro, nunca vai chegar. Entenda nessa noite: o ano se aproxima,
E você tem que mudar radicalmente suas expectativas, suas ideias, seu comportamento, sua filosofia, seus pensamentos precisam ser mudados. Você não pode mais viver como os anos que você viveu. Não, está tudo bem desse jeito, está tudo bom dessa forma. Não é o sentimento que o Espírito de Deus gera em nós. O Espírito de Deus todo dia ele vai te levar a uma convulsão, dizendo: não é assim que eu quero você, não é dessa maneira que eu preciso de você. Você pode mais, você consegue fazer mais. O Espírito Santo diz: você parou, mas me ofenderam. Não é justificativa. Mas não gosto, não é justificativa, porque sou eu que opero em você, sou eu que levanto você. Você precisa entender que esse sentimento que entra no seu coração, tentando transferir a culpa para os outros, não é de Deus nem do Espírito Santo, é o próprio diabo dizendo: culpa aquele, culpa aquela. Deus está dizendo: hoje eu dou autoridade para você repreender todo sentimento de inferioridade, de culpa, e você ser liberto de uma vez, dizendo: eu vou me envolver em 2023 na presença soberana do Deus vivo, aquele que tem o controle do céu na terra e que tem domínio sobre todas as coisas. E para isso, o alimento precisa ser sólido. Percebe, irmão, que com pão e peixe na mão, Jesus apresenta a Deus, porque até o próprio Cristo, sendo filho, entende que quem governa todas as coisas ainda é o céu. Ele pega o pão que estava aqui, levanta para cima, dizendo: Deus, eu sou teu filho, mas é o Senhor ainda que opera todas as coisas. Aí o pão se multiplica, os discípulos ficam perplexos, dizendo: nossa, que milagre. Todos comem, todos se alimentam, porque Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. O Salmo 24 eu encerro. Ele fala do pastor que vai voltar para buscar suas ovelhas. O Salmo 24, o salmista põe um sentimento de esperança. O sentimento de esperança, e é interessante porque ele começa o Salmo 24 dizendo: do Senhor é a terra. Percebe que ele muda. No Salmo 22 ele clama: Deus meu, Deus meu. No Salmo 23 diz: tu és meu pastor. Os níveis vão subindo, ele não permanece no mesmo nível. No Salmo 22 ele ora angustiado, mas no Salmo 23 ele clama dizendo: tu és meu pastor. Isso prova que no versículo 22 Deus ouviu sua oração. Aí ele, de alegria e de felicidade, ele entra na presença de Deus e diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele diz: o Senhor me faz deitar em pasto verdejante, Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma pela vereda da sua justiça. Oh, por amor do seu nome Ele me honra. Mas no Salmo 24, ele diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, sua extensão, norte, sul, em todas as atmosferas, em cada canto, cada norte, Ele é. Ele diz: o mundo e aqueles que habitam é dele. É Ele. Mas o mundo está de pé na cabeça. Deus está no controle. Aconteceu um acidente, o avião caiu. Deus está no controle. Mas o crente era fiel e morreu. Deus não quer o corpo, porque Deus sabe que o corpo no arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer, o Espírito vai vir. O corpo morreu em Cristo, o Espírito vem. Aquele corpo que estava lá comido pela terra, só os ossos, a terra vai vomitar ele. Aí o Espírito Santo vem sobre ele e ele vai encontrar com o Senhor. Aleluia! Ele vai ter um privilégio com o Senhor. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer glória a Deus?
O Salmo 24, ele fala o pastor que vai voltar. Jesus, certa feita, ele diz assim, ó: para onde eu vou, vocês não podem ir. Porque se eu não for preparar lugar para vós, aí Jesus dá uma palavra-chave dizendo: eu vou preparar lugar. E quando eu voltar, aonde eu estiver, também vocês estarão comigo. Aí o discípulo disse: Senhor, vai morrer, vai ficar longe de nós. E aí Jesus diz: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Isso é prova maior, irmão, que Deus cuida de nós, que Deus está no controle de tudo e que nada nos faltará. Se você crê nisso, então receba esta palavra do seu coração, receba ela, se alegre com ela, porque Deus escolheu você para isso. O salmista, ele diz no verso 2: porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Nós sabemos que não há estrutura nenhuma sobre as águas, mas o que Deus está dizendo? Que os rios é sustentado pela própria palavra de Deus. Porque até as águas precisam de um lugar para poder elas se acumularem. E todos os rios, todos os córregos, ele deságua em um único lugar, no oceano. Todos os rios existentes, eles percorrem todo um grande território para desaguar no mesmo lugar. Por isso que o oceano é oceano, porque as águas desaguam lá. Porque Deus é Deus. Porque mesmo que nós não adore, que nós não receba, Ele continua sendo. Porque tudo emana dEle, e tudo flui dEle, tudo parte dEle. E é isso que o salmista está dizendo: tudo está no controle de Deus. A terra, a sua plenitude. Ele vai dizer: Deus afundou sobre os rios. Quem subirá? Ele diz: quem subirá os montes santos do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí ele clama dizendo, bem aqui no verso de número 6, tem uma palavra em colchete dizendo sela. Esta palavra nos salmos é uma pausa, porque todo salmo é uma canção. Então ele está adorando a Deus e ele tem uma pausa. Ele diz no verso de número 6, esta é a geração daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí ele causa uma pausa para fazer um outro refrão dizendo a Deus: levantai, ó portas, as vossas cabeças. O pastor que vai voltar, ele está dizendo: nós sentimos dores, passamos por sofrimento, mas ele tem uma promessa de esperança. Ele tem um propósito de esperança. E sabe o que é que Davi está vendo? O salmista está vendo alguém dentro do templo, as portas fechadas, e alguém chega lá fora, grita bem alto dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Aí alguém lá dentro diz: mas quem é este Rei da Glória? Aí o povo grita dizendo: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí o povo mais uma vez não entende, eles gritam: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E outra vez eles: mas quem é este Rei da Glória? Aí todos em uma única voz, entendendo quem Ele é, eles proclamam dizendo: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Eu entendo, irmão, que o mesmo Deus que salvou você, aí você olhando na Bíblia diz: Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E hoje Jesus não está no nosso meio fisicamente, mas Ele está espiritualmente através do seu Espírito. Na nossa fraqueza Ele gera força em nós. Nós estamos aqui e poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o sentimento nos levou aqui, nos trouxe aqui.
E nós viemos aqui com um único objetivo. Não foi de nós rever os nossos irmãos, mas viemos aqui para declarar aos céus que nós ainda confiamos na provisão, para proclamar ao céu que nada calará a voz do adorador, que os olhos do Senhor estão sobre nós, e que a sua palavra se cumprirá sobre a nossa vida, e que aquele que ouve a sua palavra será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, bateu as ondas contra a casa, mas ela não caiu, porque firme está. O Senhor Deus diz: aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, mas com as asas da águia eles darão voo da vitória. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanece para sempre. Todas as coisas que você passou, todas as adversidades, ela tem um propósito. A pergunta não é porque eu estou passando por isso, é para que o Senhor tem, aleluia, permitido tudo isso. Deus tem uma resposta para a sua vida. Ele não quer te dar carro, casa, dinheiro, tudo isso você vai receber, porque Ele já lhe deu, já liberou. O que Ele quer de você é que você se entregue, que você entenda que o céu jamais pode ser colocado em segundo plano. A glória ainda é dele, o louvor é dele, toda adoração ainda é dele. E se você veio esta noite para adorar, se coloque de pé, levante as suas mãos, e se tiver glória, vai dando glória, se tiver aleluia, vai dando aleluia. Se você puder glorificar, glorifique. Sobe o nível na presença dele, exalte o nome dele. Darabande canaraba calabadevas, recovisepia calamando vossopia, tututum dai rasei, racancho kevia séria. Ramonduri Kobondobia séria, Racancho Kobene Calamandega Sébria, Rei Comondobia Candarabia Calamandubidicai, Lacando Quebadaraca Soque de Badarabia, Remanfose Calamanda, Remando Quebede Calamanduribi Calabadaraca, Reconcho que de Badarabasupia, Uribi Faceria Canda, Rei Condomdomdondo, adore, adore, adore a Deus, adore. Deixa eu ver quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio, vai dando glória a Deus, vai dando glória, vem comigo, vem no glória, vem dando glória, vem dando glória, vem dando glória, vem dando glória, receba que de ruja Deus, o leão, receba de Deus, a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça, que caia por diante terra da todas essas maldições majestade agora, de nenhuma palavra contrária Jesus, vai que impedir ruja a o obra de Deus na sua vida. leão Deus não te e que a chamou terra para viver estremeça. aleatoriamente. Deus não te chamou para viver uma vida longe da sua glória. Deus tem algo, Deus tem um poder para liberar sobre nós. Ele te chamou para viver algo sobrenatural. A sua vida não é e nem pode ser essa vida mirrada, longe da glória, do sobrenatural. Deus conta com você, conta. Deus chamou você. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Cadê o glória da igreja? Cadê o barulho de glória? Cadê? Cadê o barulho de glória? Sobe o nível, sobe o nível. Diga para Deus: vem, venha sobre mim, vem sobre mim. Diga: Espírito Santo, vem, 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 vem. Homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, que ruja o leão e que a terra estremeça
diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. La conchuki di cande comando mini comando calabaya e de cande calamando cobadai la cansepria canta faz la cando vosica rebande comando baia la cande vosso tocama na calamando cobadacai lá e a séria receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba, aleluia. E esse é o som, carpinteiro batendo a porta, carpinteiro batendo a porta. Yeah. E esse é o som, carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Levante suas mãos para Ele. Esconda a mente.